Olá! Essa semana, durante alguns dias, o mercado brasileiro andou um pouco descolado do exterior, especialmente no caso da renda variável. O Ibovespa teve pregões de alta, enquanto no exterior as bolsas estavam meio de lado, eventualmente até em queda. Essa dinâmica do Ibovespa ela não coincidiu necessariamente com o que aconteceu no caso do câmbio da renda fixa local, porque a nossa moeda entrou num processo de novo de desvalorização e as taxas pré-fixadas mais longas elas até tiveram alguma abertura. O comportamento dessas outras duas classes de ativos provavelmente tem a ver um pouco com essa questão de riscos políticos, tiveram outras operações policiais nesses últimos dias e que naturalmente geram um certo incômodo e acabam se refletindo em determinadas classes. Mas assim, o câmbio, acho que ele também está um pouquinho pressionado em função de eventuais operações casadas que estão acontecendo, porque vários operadores e vários gestores estão querendo aplicar em risco Brasil, comprar bolsa, como é o caso que a gente nota, mas não querem fazer isso de forma desprotegida. Então acabam demandando proteção cambial, demandando dólares, para combinar com a compra também de renda variável e mercado acionário. Tá? De uma maneira geral, o que a gente vê, assim, o ambiente político, apesar desses ruídos, a gente não vê um desarranjo. Parece que as condições sendo forjadas de aproximação entre o Planalto e o Congresso, elas continuam caminhando relativamente a contento. Essa semana teve também a saída do ministro da Educação, que de uma forma ou de outra acaba gerando também algum alívio nas tensões com o Supremo Tribunal Federal. Então a gente não vê uma mudança nessa dinâmica ou nessa tendência em relação ao que a gente estava observando mesmo na semana passada. No campo de indicador econômico aqui no Brasil, depois da divulgação de vários dados referentes a abril e outros números preliminares de maio e junho, o que se nota é que realmente abril foi o pior momento da contração da atividade no contexto local, e desde então a gente vê um processo paulatino de melhora, o que inclusive faz com que vários analistas tenham agora um viés de pequena alta em relação às estimativas que eles já tinham para o PIB do segundo tri. O que eu quero dizer é que todo mundo projeta uma queda muito grande para o PIB do segundo trimestre, mas talvez essa queda seja um pouco menor do que aquela que foi estimada no momento de maior pânico. Então esse é um viés, de certa forma, favorável. Tá? No campo da política monetária, o Banco Central ele fez a redução da Selic de 3 para 2,25, e buscou deixar a porta aberta para um eventual ajuste residual. Esses foram alguns dos termos, inclusive, que o Comitê de Política Monetária usou. O que parece é que existe até uma intenção de manter a Selic estabilizada a partir daqui, mas se as condições de risco e mesmo inflacionárias e de atividade econômica permitirem, não pode ser de forma alguma descartado o potencial de uma diminuição adicional, provavelmente de 0,25 pontos base, mas também não dá para descartar o 0,50. No mais, olhando para o exterior, as condições elas estão ainda relativamente favoráveis. É verdade que fez um pouco mais de barulho nos últimos dias essa questão da aceleração dos casos de contaminação da Covid em certos estados norte-americanos e até em Beijing, na China, mas a gente não vê nada muito dramático nessa frente. A verdade é que em termos agregados nos Estados Unidos as estatísticas estão relativamente estáveis e em vários lugares até em declínio, e mesmo naqueles lugares onde está havendo uma piora, o sistema de saúde ele tem ociosidade de leitos de UTI, infraestrutura médica que dá até para você conviver com o aumento de contaminações, focando também na reabertura da economia. O fato é que, como os mercados lá fora eles já estão num nível relativamente valorizado, não pode dizer que o SP500, por exemplo, está barato, então a bolsa lá tem que ficar um pouco mais vulnerável a essas outras questões. No entanto, você ainda tem condições de liquidez e condições técnicas lá fora que devem prevalecer durante algum tempo, preservando os mercados ainda no nível de preços mais alto. Eu fico por aqui e até a próxima.